Olá, boa noite. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E o tema dessa noite é o sistema prisional brasileiro. Assassinatos, estupros, assaltos, tráfico de drogas. Esses e tantos outros crimes se tornaram comuns na rotina dos cidadãos brasileiros. A sensação é de que vivemos um cenário de impunidade, isso sem falar na situação dos presídios do país. Mas como resolver isso? Um manifesto publicado em 2017, chamado Você Está Sendo Enganado, diz que o desencarceramento mata. Esse documento, assinado por profissionais do direito, faz duras críticas às leis atuais, ao sistema carcerário brasileiro e também pede penas mais severas aos criminosos. Por outro lado, é preciso pensar na questão da ressocialização dos detentos. E onde ficam os direitos humanos? Como mudar o pensamento da sociedade em relação ao sistema prisional? A segurança pública é hoje uma das principais preocupações de todos os brasileiros. E é isso que vamos discutir aqui hoje. Comigo está o Ivan Luiz Marques, ele é professor e coordenador de educação continuada da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eu também converso com o João Marcos Buck. Ele é juiz de direito da Vara de Execuções Penais e corregedor do Sistema Prisional de Joinville, em Santa Catarina. Boa noite, bem-vindos. Antes da gente começar o nosso debate, vamos acompanhar aqui no telão alguns dados da situação atual carcerária no Brasil. Vamos ver. Dados recentes do Inforpen, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, mostram que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Em 2016, nas penitenciárias brasileiras, estavam 726 mil presos. Esse número é quase o dobro das 368 mil vagas existentes no sistema carcerário brasileiro. A lotação dos presídios chega a 197%. A gente viu esses dados aí da realidade hoje no Brasil. Eu queria que vocês me falassem qual é a realidade hoje no Brasil. É muito grave. O sistema prisional brasileiro está colapsado. Nós temos que entender, num primeiro momento, não há discussão que se fale sobre o sistema prisional sem que nós tentemos entender o fenômeno da violência, essa violência urbana, dos assaltos, do tráfico de drogas. Então, esse fenômeno ele é muito mais complexo, que não vai ser resolvido com o encarceramento, pelo contrário. Esse fenômeno, a ciência, a criminologia, já há décadas, há séculos, tem estudado e tem tratado desse fenômeno e apontado caminhos que, em geral, resultam no lugar comum e que deve ser confirmado, que é a educação, né, e referências às instituições. Porém, o Brasil, não compreendendo isso, acredita que com o encarceramento vai reduzir a violência e vai diminuir o número de assaltos, o número de arrombamentos, enfim, vai trazer um pouquinho de sensação de segurança para as pessoas. O nosso sistema está colapsado. Esses números já não refletem a realidade porque o sistema brasileiro tem mais do que isso. Deve ser superior a 750 mil, talvez 800 mil. Em 2020, a probabilidade de chegarmos a 1 milhão de presos, para metade, menos que isso, de vagas. Isso significa que as pessoas estão sendo colocadas em locais onde elas estão trazendo mais violência e elas sairão para as ruas um dia, talvez de uma forma mais violenta ainda. Então, essa não é uma fórmula inteligente de tratar a questão. Primeiro, porque você tem que respeitar a Constituição, os direitos humanos, compreender esse fenômeno da violência. Em segundo lugar, que você tem que tentar trabalhar de uma forma em que a lei seja aplicada dentro das unidades prisionais para que, quando essas pessoas saiam, elas saiam de forma harmônica, em paz, que não é o que está acontecendo no nosso país. A questão não é simples, a questão não é apenas encarcerar, mesmo porque o custo do encarceramento é muito alto. O Estado brasileiro não terá condições de construir vaga para 700 mil presos, para 800 mil presos. Não terá condições. O Estado brasileiro tem que construir escolas, construir hospitais, construir áreas urbanas, programas de habitação, empregabilidade. Construir presídios é caro e não traz o resultado de redução da violência. Faltam presídios ou há presos demais? É uma pergunta bem interessante essa. Na verdade, minha perspectiva sobre esse quadro, essa situação que foi mostrada,
Para mim, nós já ultrapassamos a questão se devemos prender mais para ter mais segurança. Para mim, isso já ficou. Né? Hoje, nós temos um sistema penitenciário com uma variável muito perigosa chamada organizações criminosas, que eles captam as pessoas que entram no sistema, eles pagam mensalidade, eles têm metas de crimes a serem praticados quando eles saem, ninguém fica preso para sempre, todo mundo vai sair um dia. Então, hoje em dia, não é inteligente prender. Com o sistema penitenciário que nós temos, você prender alguém que furtou um shampoo no supermercado, ele vai sair explodindo o caixa eletrônico. Então, não é inteligente prender. A prisão é um mal necessário, deve ser feito em último caso, e não é o que acontece. O próprio ex-ministro, né, de Segurança, o Raul Jungmann, ele disse que os presídios são os escritórios das facções criminosas. Né? Sim. O senhor concorda com isso? Concordo plenamente. Se você tem uma facção criminosa, essa palavra não diz muita coisa, mas quando nós dissecamos isso para a realidade, nós vemos que as pessoas têm metas de faturamento, têm recursos humanos, é algo assim muito estruturado, como uma empresa mesmo que tem RH, que tem gerente, que tem diretor, que tem apuração, divisão de dividendos, é algo impressionante. Isso, a questão das facções criminosas é algo que tem que ser realmente estudado com profundidade, porque você imagine, é claro que a pobreza não gera violência, não é isso. Porém, um jovem, um menino de ambientes mais vulneráveis, econômicos e socialmente mais vulneráveis, ele busca referências, ele busca coisas, ele busca posses, aquisições para ter uma ascensão, porque na concepção dele, no nosso país, de consumo e não de cidadania, é a partir dali que se obtém a felicidade. Né? E esse jovem vulnerável, ele não vai obter isso pelos meios oficiais. Ele nunca teve uma ligação com o Estado, ele não tem a escola como referência, ele não tem a família como referência. É um jovem que está realmente perdido. A partir do momento que ele completa 18 anos, passa por toda uma situação de carência e descaso pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estado não age eticamente para realmente dar prioridade à criança e à família. Quando ele completa 18 anos, então o Estado comparece e faz uma primeira prisão. E ele vai ser colocado num ambiente superlotado, sem condições de um sabonete para tomar banho, sem uma pasta de dente, sem um remédio, sem um dentista, febril, doente. E quem que vai se aproximar pela primeira vez e vai dizer, nós te protegemos? São os grupos paraestatais. E eu digo que se eu fosse jovem, tivesse 18 anos nessa condição, eu ia me unir, porque eu ia querer sobreviver. Porque o Estado não está olhando para mim lá dentro da prisão. O Estado me colocou na prisão, mas ele viola a lei quando ele não olha para mim. E eu vou me unir a essas outras pessoas. E aí, 6 meses depois, 1 ano depois, quando eu sair, eu vou colocar fogo em ônibus. Porque eu devo. E eu sou irmão e eles me protegeram. Então, essa concepção a gente tem que ter. Nós temos que dar condições dentro das unidades. E primeiro, evitar a prisão ao máximo. Mas se nós tivermos que prender, é dar condições, o Estado comparecer dentro das prisões, porque na ausência do Estado legal, o paralegal se instala. É aí que surgem as facções. Até porque a gente viu recentemente, né, eu tenho alguns dados aqui de brigas entre facções criminosas que chamaram a atenção. Né? Em Manaus, por exemplo, morreram 60 pessoas dentro dos presídios. Em Roraima, 33. E no Rio Grande do Norte, 26. Então, acaba sendo também, eles mesmos, né, acabam sendo um poder paralelo aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a construção desse raciocínio, as consequências disso, são muito tristes para a nossa sociedade. Porque se a gente pensar, as pessoas estão depositando toda a fé e a solução da segurança pública no encarceramento. Vamos prender mais e todos ficaremos felizes. E ao contrário. Então, eu acho muito importante você ter levantado esse tema para debatermos aqui hoje, justamente para mostrar para as pessoas que aquilo que elas estão acreditando que vai dar certo pode se dar mais errado ainda. Então, acho que a preocupação não pode ser a punição pela punição. O trabalho, por exemplo, que o doutor faz é fantástico. É isso que a gente precisa mostrar para as pessoas. É isso que eu quero falar daqui a pouco. Sem dúvida. Para mostrar que as pessoas que estão lá dentro, se forem trabalhadas corretamente,
os índices de reincidência caem muito. Então, acho que esse é o caminho. Sim. Agora, como é que a gente faz com um governo que acabou de assumir e que o slogan é prender e deixar preso? Como é que vocês veem isso? Isso vai superlotar ainda mais as... É muito preocupante, porque o sistema prisional brasileiro, como eu disse, é colapsado, não é simples resolver, demanda de muito dinheiro, muita verba, e essa verba não vai existir, né? Vai ter que ser retirada de outros lugares e não pode, porque a educação tem preferência, a saúde tem preferência. Então, é complicado. O sistema ele já tem explodido em vários lugares aí, como você mesmo colocou, e ele pode ter uma convulsão muito séria. Eu tenho, assim, a esperança e acredito que isso vai acontecer, que a partir do momento que o novo governo assume, ele vai se inteirar melhor dessa situação, vai se auxiliar de expertos, pessoas que já trabalham há muito tempo com isso, que compreendem melhor esse fenômeno e vai ouvir, porque eu tenho certeza que não é esse o objetivo de trazer mais insegurança e mais violência para a sociedade. Né? Então, é preocupante, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que haverá essa abertura, esse aclaramento de que esse fenômeno não é simples de se resolver com encarceramento. É, porque não é só essa questão, né? Tem a questão que ele diz que vai acabar com as progressões de pena, regime semiaberto, as chamadas saidinhas em datas comemorativas, saidinhas temporárias, né? Tem redução da maioridade penal, a gente até já Olha, discutiu isso veja, aqui. as pessoas que saem em saída temporária por 7 dias, 5 vezes ao ano, elas têm essa possibilidade que elas já estão no regime semiaberto, não são pessoas que cumprem pena no regime fechado, e são pessoas que saem para visitar suas famílias e retornam. O índice de evasão e de não retorno, de prisão em flagrante de pessoas que saem na saída temporária é muito pequeno. Por outro lado, uma hora essa pessoa estará livre completamente, porque não existe prisão perpétua no país. Ela tem que manter os laços familiares e os laços sociais. Se não tiver isso, dificilmente ela vai ser reintegrada. E a questão que ele também fala de acabar com as audiências de custódia nos estados? Eu acho isso um retrocesso impressionante, né? Só para que as pessoas entendam o que significa audiência de custódia. A pessoa é presa em flagrante, ela vai até um distrito policial, no dia seguinte, ou daqui a 1 ou 2 dias, ele comparece à presença de um juiz que vai decidir sobre aquela prisão em flagrante. Se essa pessoa deve ficar respondendo o processo de liberdade ou se deve continuar presa. Acabar com a audiência de custódia seria um retrocesso, por quê? Nós já tínhamos, antes da audiência de custódia, o flagrante, o auto de prisão em flagrante, também era encaminhado para o juiz decidir sobre a prisão, a mesma coisa. A audiência de custódia permite que um advogado e um promotor e o preso possam conversar com o juiz. Então, esses dias eu fiz uma audiência de custódia em que o juiz ele perguntava, você foi agredido, falaram alguma coisa para você na viatura, todos aqueles cuidados que um juiz deve ter para verificar sobre a prisão e decidiu soltar a liberdade provisória da pessoa, sem fiança porque não tinha condição financeira. Se ele simplesmente recebesse um processo, sem verificar a honestidade da pessoa que foi presa, que está ali na frente dele, que as pessoas são muito intimidadas quando são presas, estão diante do Estado. Então, elas passam a falar a verdade. Muitos confessam na custódia mesmo. Então, é um momento muito importante para a pessoa presa poder falar com o juiz de direito, para que o juiz possa ver a situação dele e decidir se ele deve ficar preso ou não. Tem pessoas que devem ficar presas preventivamente porque os requisitos da prisão já estão presentes. Então, além de ser preso em flagrante, ainda ameaçou a vítima, falou, a hora que eu for solto eu te mato. Pronto, já dá para prender preventivamente aquela pessoa. Agora, sem os argumentos da preventiva, a prisão passa a ser ilegal. E isso é feito de forma automática pelo volume de presos. A custódia, eu acho que ela é muito importante. Não até para proteger criminosos, proteger bandidos, que é um discurso demagógico que é apresentado. Não, qualquer um de nós está sujeito a ser preso em flagrante. Qualquer um de nós. Se você, sem querer, machucar alguém, uma lesão culposa, se você... Uma embriaguez ao volante. Uma embriaguez ao volante, você saiu do churrasco da família e foi preso. Então, todos nós estamos sujeitos a ser presos. E a custódia, ela humaniza a prisão em flagrante. A pessoa deixa de ser um papel que iria para o juiz e vai pessoalmente até ali conversar com isso. E se o Estado comparecer nessa audiência de custódia, não só o judiciário, mas outros instrumentos do próprio Poder Executivo, o juiz, ao conceder a liberdade provisória, ele vai poder determinar outras medidas de atenção a essa pessoa. Às vezes, essa pessoa é uma pessoa em situação de rua e que dependente de psicotrópicos. Então, a partir dali, você pode provocar um CAPS-AD,
um centro de referência, a Secretaria Municipal de Bem-Estar Social, que vai, talvez essa pessoa, pela primeira vez na vida dela, ela terá uma rede de atenção por ela. E aí você vai evitar que ela ingresse num sistema prisional, que é esse que nós falamos. O sistema prisional não é lotado de, como muitas, o linguajar popular diz, estupradores, assassinos, não. O índice tem também, percentual, mas é muito misturado. Tem também, mas assim, de baixo. pessoas que são violentas para com outras pessoas e são presas por isso, o índice é muito reduzido, chega a 15, 20, 30% no máximo. 60% a 70% são essas pessoas que praticaram um pequeno furto, reincidiram no pequeno furto, praticaram o tráfico de crack numa esquina. Não são pessoas que diretamente são violentas para com a outra. Essas pessoas talvez não necessitassem estarem presas caso o Estado comparecesse com outros ambientes, outros setores. Eu até quero perguntar para o senhor essa sua experiência. O senhor escreveu livros, né, contando da sua experiência nos sistemas prisionais, esteve lá dentro. Sim. Como é que é? Me conta um pouquinho dessa sua experiência com esses detentos. Na realidade, o que eu faço como juiz da execução penal, eu vivo o drama diário das pessoas que vão presas, das famílias que têm esses entes presos, dos agentes penitenciários que são invisibilizados, que não são valorizados. É muito difícil trabalhar nesse sistema, você sofre um processo de adoecimento em cima desse sistema, é muito complicado. Então, como uma forma de racionalizar essa carga diária que eu acabo me submetendo em razão do meu trabalho, é o meu dever eu acabo escrevendo sobre essas experiências, essas visitas, esses contatos com as pessoas que estão presas e de uma forma, numa linguagem não técnica, através de crônicas, através de relatos, vivências. Isso tem talvez surtido algum efeito para pessoas que não são da área do direito compreenderem um pouquinho o que é todo esse sistema e como ele não é fácil. Como a vida humana é sempre muito maior e muito mais complexa do que o bem e o mal que a gente costuma fazer. O senhor também tem uma experiência interessante, advoga há 17 anos, Sim, né? na área penal. E acompanha, né, o preso quando ele chega e quando ele sai do sistema prisional. Qual que é a principal dificuldade? Como que é esse dia a dia do senhor? Assim, pela minha atuação, eu posso dizer para você que se a pessoa ela tem um pouco de apoio da família, se ela percebe que o Estado esteve presente na hora que ele peticionou um benefício que ele já tinha conquistado, são pessoas que se agarram muito a esses benefícios durante aquele momento difícil da vida deles. E eu conheço muitas pessoas que se reintegraram socialmente, hoje já são formados, fizeram faculdade, hoje têm um trabalho, são autônomos. É uma sugestão até que eu dou para meus clientes quando eles saem do sistema prisional. Falo, o que eu vou fazer para o trabalho, doutor? Falei, vai vender coisa de porta em porta. Porque quando você toca a campanha na casa de alguém, fala, quer comprar esse produto? Ninguém fala, você tem antecedente? Né? Então a pessoa ela consegue tocar a vida, ela consegue ganhar um patrimônio. Porque como bem disse o doutor, se as pessoas estão lá por furto, por roubo, eles querem o quê? Patrimônio. Se ele está lá por droga, ele quer o quê? Patrimônio. Todos querem enriquecer. Então, se ele tiver oportunidade, e alguns agarram essa oportunidade, mesmo pequena, que agarram porque eles não querem voltar para lá e precisam se manter. Então, essas oportunidades surgem, eles agarram e não voltam. Eu conheço várias pessoas, inclusive alguns fizeram faculdade de Direito, né? Então, você enxerga mudanças, só que não são a maioria. Por quê? Justamente pela ausência de uma política criminal, um sistema penitenciário que tenha inteligência, eu não diria humanidade já seria cobrar demais do sistema, mas que tenha inteligência, tenha estratégia de política criminal para aproveitar essa mão de obra enorme de 800 mil pessoas a seu dispor e trabalhar essas pessoas, seja por interesses econômicos, quase sempre são, por interesses políticos, enfim, há diversas formas de você pegar aquele material humano e não deixá-los abandonados, jogados. Tem pessoas que pegam sarna por estarem dormindo colados no outro porque não tem espaço.
né? É um negócio assim... Doutora, a gente vai continuar falando de ressocialização, preciso fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Tá ótimo. De volta com o Aparecida Debate, o tema desta noite é o Sistema Prisional Brasileiro. E aqui comigo está Ivan Luiz Marques, ele é professor e coordenador de Educação Continuada da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eu também converso com o João Marcos Buck, juiz de Direito da Vara de Execuções Penais e corregedor do Sistema Prisional de Joinville, em Santa Catarina. A gente estava falando no primeiro bloco de ressocialização, né? É possível ressocializar um detento? Como que a gente faz isso? É possível. Eu estava comentando antes que, por mais que eu perceba, por mais que a pessoa não tenha oportunidades, por mais que ela ingresse nesse mundo marginal, com ausência de todas as referências, e venha nessa cadeia sucessiva de violência e mais violência, no momento que ela está na prisão, por mais que a prisão seja opressora, se você ofertar uma oportunidade, a grande maioria, eu diria que quase a maioria absoluta, vai aproveitar essa oportunidade para sair daquele mundo de violência que ela não deseja para ela. Nós temos exemplos, não no Brasil, até em alguns lugares, mas o sistema brasileiro inteiro só muda o CEP, ele é todo ruim, ele é todo bem difícil, mas alguns lugares que eu já visitei fora, por exemplo, na Alemanha, existe a penitenciária de Arnstadt, que fica no estado da Turíngia. Primeiro, a Alemanha está reduzindo drasticamente sua população carcerária. Segundo lugar, naquela penitenciária eram 250 detentos, mais jovens, de 22 a 25 anos, todos eles com cela individual, quarto individual, cama, televisão, telefone no quarto. Tá? Todos eles trabalhavam como aprendizes de máquinas de alta tecnologia da indústria automobilística, construíam bicicletas, praticavam esportes num ginásio de esportes absolutamente adequado, em que eles dividiam com a sociedade local, outros jovens também usavam naquele ginásio de esportes, tinham aula de culinária e cozinha, de alta gastronomia, que ofertam jantares para aquela cidade 5 vezes ao ano. E aqueles jovens, quando eu perguntei para a diretora o que acontece depois que eles saem dali, ela diz, eles estão restabelecidos, eles voltam para a vida com trabalho, com educação, com clareza das coisas. E então é possível. É possível. Mas, doutor, como para quem está em casa, que a nossa realidade é completamente diferente da realidade alemã, que a gente tem aí, a gente viu uma superlotação de quase 200%. Mas veja só, como trazer a isso Alemanha passou por um holocausto, por uma Segunda Guerra Mundial, em que houve um extermínio de judeus em campos de concentração onde eu já estive. E talvez a Alemanha tenha feito a lição de casa, mesmo porque agora nessas hordas migratórias, a Alemanha está sendo fundamental para barrar a opressão contra refugiados. O Brasil, o nosso sistema jurídico, ele é europeu. A nossa Constituição Federal tem origem também em referência à Constituição alemã, à Constituição italiana. Tá? A nossa Constituição tem base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 70 anos atrás, de 1948, que foi feita em reação ao Holocausto e ao extermínio. Então, o nosso país optou por esse modelo de cidadania. E nós temos que buscar esse modelo. E nós buscaremos através exatamente das oportunidades iguais para todos. Nosso país, imagina, existe um percentual muito pequeno de pessoas que concentram toda a riqueza do país. E todo o restante da população está em estado de miséria. Mais de 40 milhões abaixo da linha da miséria. Mas a pobreza não gera violência. Claro que não. A violência segue a linha da riqueza. A violência segue a linha da divisão radical e abissal de riqueza e de classe econômica e social. Então, nós temos que ter essa noção. Encarcerar por encarcerar não vai ressocializar ninguém. Nós temos que ter políticas públicas, como o professor colocou, de efetivamente evitar o encarceramento, e o encarceramento que deve existir, realmente como última razão de ser, que seja dado condições lá dentro. Só para concluir, rapidamente, eu estive dia desses numa comunidade mais carente falando com jovens sobre violência. E uma senhora
que era servente do colégio, foi a primeira a perguntar e falou assim: doutor, o senhor fala em melhorar a situação de preso, mas o meu filho foi assassinado na porta da minha casa faz 10 anos e o assassino não foi preso. Isso é justo? Eu fiquei sem reação, porque isso não é justo. Segundo lugar, eu falei para aquela senhora: eu não tenho como sentir a dor que a senhora sente. Jamais na minha vida eu vou ter a possibilidade de saber o que é perder um filho, tá, na porta da minha casa, assassinado por outra pessoa. E sem saber, e né? sabendo que o E assassino sabendo que o assassino está solto. Mas é porque eu entendo, e não só eu, as causas pelas quais eu trabalho são no sentido de evitar que outras mães percam seus filhos nas portas de suas casas assassinados e por pessoas que não vão pagar na justiça. É isso que nós temos que inverter essa lógica, nós temos que evitar que essas situações aconteçam. Né? Agora, claro que para aquela mãe é absolutamente injusto e o assassino tinha que ter sido julgado. E não foi, e a justiça foi falha. Então, a situação é muito complexa. A gente tem que olhar para a vítima também. Imagina você perder um ente da sua família ou ter a sua casa violada, mas a forma como o Estado brasileiro está tratando disso está gerando mais e mais violência. Professor, eu falei aqui no início do programa, na abertura, sobre o manifesto Você Está Sendo Enganado, que pede penas mais severas, critica as leis atuais. Como que o senhor vê isso? É um caminho para quem está em casa e fala, olha, né, no caso dessa senhora, que o assassino continua solto, seria uma solução para o nosso país? De forma alguma, de forma alguma. Não, porque a linha de chegada desse manifesto é o sistema penitenciário. E ele não funciona dessa forma. Então, nós devemos pensar o contrário. Qual seria o contrário? Menos gente sendo presa de forma desnecessária, isso é muito importante frisar para quem está nos ouvindo, de forma desnecessária. Nós temos liberdade provisória com outras cautelares, como fiança, monitoração eletrônica, proibição de chegar perto da vítima, tem outras formas de controlar essas pessoas. E você prendendo menos, com a nossa população carcerária caindo, por exemplo, pela metade, as vagas já seriam restabelecidas, o orçamento seria reequilibrado e poderíamos começar a pensar sim no que disse o Dr. João Marcos em relação ao que a Alemanha oferta. Por quê? É muito caro fazer isso, porque hoje nós temos mais presos do que orçamento. Mas quando nós tivermos um reequilíbrio, já seria possível começar a pensar em algumas medidas. E hoje nós carecemos de todas as medidas. Se nós tivermos algumas medidas, já fará toda a diferença. Então, isso vai impactar na não reincidência. E a não reincidência significa que a pessoa que está nos assistindo vai ter mais segurança na sua rua. Então, acho que nós devemos trabalhar o sistema penitenciário de uma forma mais enxuta, tentar aprender o menos possível, não até, as pessoas não precisam nem ter questões humanitárias, como eu digo, pela própria preservação. Mas a melhor estratégia para nos preservarmos hoje é, quanto menos gente presa, melhor serão trabalhadas as pessoas que precisam ser presas, vai sobrar dinheiro e vai dar para fazer um trabalho melhor com essas pessoas. E aí nós estamos falando das piores pessoas para a sociedade, as mais violentas, que se trabalhadas, a gente vai ter uma sociedade mais segura. Eu vejo dessa forma, pelo menos. O senhor também é completamente contra esse movimento? Absolutamente. Com todo o respeito, e nós temos que ter humildade para aceitar que o fenômeno é muito complexo, eu não tenho as respostas, eu sei o que não está funcionando, mas talvez apontar saídas, eu tenho algumas ideias, então eu tenho que ter essa humildade e dialogar. Porém, às vezes, quando eu percebo profissionais, atores jurídicos, Até porque esse manifesto é assinado por profissionais, né? atores jurídicos que têm um fundamento na ciência, que supõe-se que passaram por uma academia e estudaram, me preocupa, porque qualquer pessoa, seja a linha a respeito da segurança que defenda mais encarceramento ou menos encarceramento, qualquer pessoa que tenha um pouquinho de noção científica e histórica do fenômeno da violência, não vai por essa linha de que bandido bom é bandido morto, isso que a gente ouve o tempo todo. Isso é muito perigoso, é um discurso de intolerância e um discurso de eliminação do outro, colocando o outro no lugar do mal e eu automaticamente no lugar do bem. O nosso país, infelizmente, sofre com isso atualmente,
com essa divisão, essa polarização, esse ódio que eu não sei de onde vem, né? Que nós temos que superar com fraternidade, a campanha da fraternidade, né? A fraternidade e a superação da violência, nós temos que superar isso aí. As pessoas parecem que não estão percebendo que esse ódio está gerando mais violência e nós estamos todos no mesmo barco. Não é passar a mão na cabeça de quem cometeu um erro, é compreender o motivo daquilo e tentar fazer com que essa pessoa não repita esse erro. Então, eu me preocupo quando um manifesto desses vem assinado por profissionais da área jurídica que estão na contramão da ciência e da história. Tá? O senhor, professor, tem uma ideia interessante, né? Porque tem alguns críticos que chamam os benefícios critica, né, os benefícios aos presos. E o senhor fala que quem critica isso é porque não tem informação, né? Porque o preso Sim. acaba se agarrando a esses benefícios quando ele tem a oportunidade, né? Sim. Só consegue enxergar a importância deles quem conhece por dentro o sistema penitenciário. Que imagina uma pessoa que está longe da família, em um lugar superlotado, às vezes uma pessoa com tuberculose está tossindo nele a noite inteira, porque o médico só vem semana que vem. Então, essa pessoa, o que essa pessoa tem a perder? Se ele já é uma pessoa violenta, por isso ele foi parar lá dentro. O que essa pessoa teria a perder, sob o ponto de vista, em relação aos outros, né? Então, eles se agarram na liberdade, que é o que eles perderam. Como que eu posso me agarrar à liberdade se eu só vou sair daqui a 5 anos, antes disso eu vou ficar só aqui dentro, né? E isso é muito perigoso. É um alarme aqui que eu faço para todos, que se nós revogarmos os benefícios de execução penal, a reação de quem está lá dentro vai ser muito violenta. Então, isso não é bom para a nossa sociedade. Por quê? Porque todos eles vão sair. As pessoas não lembram disso, elas não fazem um raciocínio a médio e longo prazo. Quem não for morto lá dentro vai sair, e vai sair muito revoltado, muito violento, e vai encontrar com a gente. Mas quando a gente pega alguns casos, a gente estava falando de saidinha temporária no primeiro bloco, que essa pessoa ela tem a oportunidade de sair, ela acaba cometendo mais crimes, que até tem dados que mostram isso. Como é que vocês veem isso? O dado é diminuto. O dado de pessoas que saem em saída temporária e que cometem outros crimes é muito pequeno. Esses dados não são tão qualificados, eles podem ir para lá e para cá. Mas a grande maioria fica com as suas famílias e retorna no 7º dia. Mas, tempos atrás, eu autorizei a saída temporária de um rapaz de 19 anos, tá? A mulher dele estava grávida, veja só, tão jovem, a moça também jovem e já grávida, quer dizer, falta um planejamento familiar, uma educação, né? Mas, enfim, aquele fato tinha acontecido. Eu autorizei essa saída temporária porque a gravidez estava no final e ainda bem que eu autorizei, porque durante o tempo desses 7 dias, a mulher dele entrou em trabalho de parto, eles chamaram o SAMU não foi e ele fez o parto do próprio filho. E ele voltou no 7º dia, ainda me entregou uma carta, muito orgulhoso, muito feliz, agradecendo, porque aquilo tinha transformado a vida dele. Antes ele era filho e agora ele se tornou pai. E certamente aquilo vai modificar a vida dele para o futuro. Ele já está procurando emprego quando ele sair e tudo mais. Quer dizer, e esse não é um caso isolado, é a grande maioria, como eu disse. Se você ofertar essa oportunidade, ela vai ser buscada e vai ser aproveitada. Você entra numa prisão, quando eu entro nas prisões, as pessoas dizem assim, tem que colocar o preso para trabalhar, eles têm que trabalhar. Você entra na prisão, o primeiro pedido que ele diz assim, doutor, eu queria trabalhar. A lei diz que eu tenho que trabalhar aqui dentro, mas não me dão trabalho, eu fico nessa cela aqui, lotada, superlotada, úmida e quente, nesse calor, nesse verão no Brasil, 24 horas por dia, com 2 horas de banho de sol. Doutor, eu queria estudar. A lei diz que eu posso estudar, não tem sala de aula para adultos aqui dentro. Então, essas coisas que as pessoas dizem, tinha que colocar o preso para trabalhar, é um direito dele e o Estado não fornece. Tá? O auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão é uma mentira. A pessoa que vai presa não recebe auxílio-reclusão.
É uma mentira. Não existe auxílio reclusão no país. O que existe é uma contraprestação daquela pessoa que estava trabalhando regular na Previdência, contribuindo com uma carência que, se for presa, ela tem um salário para a sua família, como um acidente do trabalho, auxílio-doença, é uma contraprestação. Como a maioria das pessoas que vão presas no país não estão trabalhando regularmente, não estão contribuindo, essas pessoas não têm auxílio reclusão. No complexo prisional, sob minha jurisdição, são 1.600 detentos, cerca de 20 têm auxílio reclusão. 1.580 não têm auxílio reclusão. Então, esses direitos que as pessoas dizem que existem, talvez... Em qual caso, por exemplo, você pode citar um de auxílio reclusão? Não, pessoas que estavam trabalhando regularmente, ou algum bancário tinha o seu salário, acabou fazendo desvios, acabou sendo preso, né? Então ele busca o auxílio junto ao INSS de auxílio reclusão para sua família, que é no máximo de um salário mínimo, seja um filho ou 10 filhos. E para isso ele tem que ter contribuído já há 1 ano para a Previdência. Então, o sistema brasileiro não é. As pessoas que estão presas não são desse perfil de pessoas que estavam trabalhando regularmente. São pessoas que estavam já à margem da sociedade. Então, o auxílio reclusão não existe no Brasil. 2 perguntas. Falta informação, então, para divulgar qual é a real do sistema prisional brasileiro e também se falta um pouco de toque humano na justiça brasileira? Assim, generalizar essa pergunta é bem complicado. Sim. Né? Que nós temos profissionais como o Dr. João Marcos, por exemplo, que é extremamente humano, tá? E profissionais que sequer olham na cara de quem estão prendendo numa audiência de custódia, que leem o que já está pronto, de forma totalmente desumana, e seguem numa máquina constante de prender. Então, sim, falta humanidade. E é o Estado que precisa ter essa humanidade. Por quê? Você não pode exigir isso da vítima. A pessoa que foi vítima de um crime, se nós fomos vítimas de um crime, dá muita raiva. Você quer que a pessoa seja presa, você quer que a pessoa sofra, você quer se vingar dela. Esse é o papel da vítima. Agora, o papel do Estado não é esse. O papel do Estado é, vamos cumprir a Constituição e a lei. E se a lei é falha, se a lei é omissa, se a Constituição não está sendo cumprida, se não tem orçamento, os operadores do direito, os sujeitos processuais, precisam interpretar a lei, precisam criar situações para fazer acontecer. Porque nós não temos um executivo que vai investir maciçamente no sistema prisional e nem tem como. Por quê? Como o orçamento é curto, o que é melhor? Pegar insulina para os nossos doentes ou aumentar as vagas nos presídios? Não tem como você escolher o sistema prisional. Então, nós temos que trabalhar com o que existe, né? E o que existe, hoje a bandeira vai inverter. Por quê? Com esse discurso de punição máxima, lei e ordem, tolerância zero, isso atrai recursos para o sistema penitenciário. Só que de uma forma equivocada, na minha opinião. Tá? Então, eu entendo que a questão dos preços, dos benefícios e a questão humanitária, falta muito humanidade sim. Mas quando você enxerga o mínimo de humanidade, isso dá muito resultado, porque nós não temos nenhuma. Então, acho que esse é o caminho. Considerações finais dos dois. O sistema prisional brasileiro está falido? Ele está mais do que falido, ele está colapsado e ele pode explodir generalizadamente. O que eu posso dizer é que a nossa Declaração Universal de Direitos Humanos faz 70 anos e nós temos um compromisso para com as futuras gerações. Nós temos o compromisso de trazer, de que as futuras gerações tenham a perspectiva fiel de felicidade e de conquista da felicidade através da construção da sua personalidade, do seu caráter. Há mais de 30 anos atrás, eu estive aqui em Aparecida. Foi uma excursão do colégio quando eu me formei no 2º grau na época. Eu nunca mais vim. Faz mais de 30 anos. Na época, a nossa Constituição estava quase nascendo. A nossa Constituição nasceu, ela tem 30 anos. Ela é fundada na dignidade da pessoa humana. É uma cláusula de eternidade para todo sempre. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos retroagir, nós não podemos retroceder. Daqui a 50 anos, nós todos, e eu como juiz, seremos julgados pela história. Eu espero que a história nos absolva, porque do jeito que está, talvez nós não sejamos absolvidos.
Rapidamente, professor. Está falido? Sim, é uma realidade muito triste. E como o senhor passa isso para os alunos? Eu mostro para eles exatamente o seguinte. O primeiro ponto que é importante que vocês saibam é esse conjunto, pessoas de bem e criminosos, não existe. É muito importante que a pessoa tenha uma autocrítica para enxergar no outro um ser humano falível que merece uma segunda chance, porque todos nós somos. Então eu tenho uma palestra que chama Somos Todos Criminosos, em que eu dou exemplos para os meninos falando o seguinte: você que bebe e dirige, você é criminoso. Você que fala que quem estava dirigindo era sua tia, para os pontos na carteirinha para ela, você é criminoso. Você que cola, você é criminoso. Você que faz um coração numa árvore, que é crime ambiental, você é criminoso. Você que xinga um parente no Natal, que é injúria, você é um criminoso. Então faça uma lousa enorme, ninguém consegue sair da classe sem ter praticado um crime, né? É um exercício para brincar e mostrar para eles o seguinte: não tem o bandido e o mocinho, todo mundo erra. O que acontece é uma seletividade penal, o Estado escolhe alguns crimes para punir com mais rigor e todos os outros ficam livres, tá? Então nós devemos nos identificar com todos e que todos somos humanos, falíveis e merecemos uma segunda chance. Aí talvez a gente não precise falar que o sistema está falido, o sistema está doente e precisa de ajuda, mas tem remédio. Nosso tempo acabou, infelizmente. Eu agradeço ao Ivan Luiz Marques, professor e coordenador de Educação Continuada da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E muito obrigado também ao João Marcos Buck, juiz de Direito da Vara de Execuções Penais e corregedor do Sistema Prisional de Joinville, em Santa Catarina. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão para a gente. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até o próximo programa. Tchau!